São essas coisas que Deus aspira para mim e para você. E dessas coisas Ele deixou escrito que as demais coisas vos serão acrescentadas. A saúde vem o suprimento do pão, vem a proteção, vem a guarda, vem a ajuda, vem a alegria quando ela faltar, vem a força quando nós não tivermos condição de vencer. Deus diz que Ele é fiel e vai providenciar o escape. Quando a provação vier, Ele é fiel. Então é por isso que nós estamos aqui. Deus providencia um escape para nós. Deus ama a todos vocês. Muito obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia, Jesus é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 15. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, meu Deus, agora aprendeu a andar. Vamos ler a partir do 10, versículo 10. Aliás, do versículo 5, capítulo 15, versículo 5 em diante, diz assim: Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Dessa forma, assim por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Digam, repitam comigo por favor. Por causa da vossa tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, disse Jesus para eles. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. Repita por favor comigo. Ouçam e entendam. Aqui está a mensagem de Deus para nós. Nesse dia, nesta noite, podeis assentar, amados. Preste bem atenção no que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Nessa mensagem aqui, quando Ele está discutindo com um grupo de homens que conhecem a Bíblia como quase ninguém. Sabe da Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Sabia que Jesus estava para vir, conhecia os mandamentos e ensinamentos de Deus. E agora ele se depara com o Filho de Deus, a quem eles estavam preparando a igreja da época judaica para receber. Eles estavam preparando o povo judeu para receber Jesus, o rei deles. Porém, quando Jesus chega, aquele povo que estava sendo preparado, eles olham para Jesus. Alguns deles compreendem que ele é o Messias que chegou, e eles de fato reverenciam. Mas os líderes, a liderança que conhecia a Bíblia, a maioria deles, boa parte deles, eles olham para Jesus e eles encaram Jesus como inimigo deles. Eles identificam que Jesus de fato é Jesus. Mas a Bíblia deixa claro que eles agora passam a odiar Jesus. E agora esse mesmo povo passa a ir contra Jesus, achar falhas nos ensinamentos dele e colocar o povo em descrédito concernente à mensagem que Cristo veio trazer. E aí começa uma perseguição da qual todos nós sabemos, mortal, até que eles conseguem de fato matar Jesus. Mas antes deles matar, eles estão aqui lutando contra Cristo, porque Jesus veio para ajudar a raça humana a se libertar do pecado.
ajudar o homem a vencer as suas imundícias, a sair da escravidão de Satanás, porque o mundo foi subjugado por Satanás, os homens foram subjugados, foram vencidos. E a Bíblia diz que foram vencidos e todos pecaram. E por isso todos foram destituídos, isto é, banidos para longe, para fora da glória de Deus, da presença de Deus. Ninguém poderia mais ser salvo, ninguém poderia acessar o céu, ninguém poderia viver com Deus mais, caminhar com Deus mais. Não havia mais chance. O diabo manteve os homens assim, porque o salário do pecado é a morte. Ponto, não tem outra saída. Quando Adão e Eva pecou, olha os cemitérios, todos nós vemos, estão em toda cidade existem cemitérios. Dificilmente há uma cidade que não há. Então a morte está aí. Olha os nossos cabelos, nossa saúde. Começamos jovens cheios de vida e de repente estamos definhando. Não é isso, amado pastor? As dores vêm, a saúde se vai, a morte vem. Então Deus não é um mentiroso. Quando Ele fala algo para a sua criação, que Ele diz, não faça isso, não toque aqui, não siga por esse caminho, não olhe para esse lado. Quando Ele falar alguma coisa para o ser humano, para a sua criação, o ser humano tem que dar atenção, porque caso contrário, se Ele disse que haverá uma consequência, porque Deus, está escrito na Bíblia, é impossível, Deus não pode mentir. Está escrito, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, falaria eu e não executaria. Então não tem como Ele mentir. Você vê que Ele avisou e disse para Noé: Noé, prepara uma arca, porque esse povo que eu olhei, olha na terra hoje, eu vejo que o coração deles não tem mais jeito. Eles todos já estão com seus pensamentos corrompidos totalmente. Por mais que eu dê tempo, os pensamentos, os desejos, os planos deles são perversos e maldosos. Eles não vão se arrepender. Então, prepara uma arca para ti e avisa esse povo que eu vou julgar, porque a maldade já aumentou demais. E Deus agora fica triste com a criação que Ele criou. E está escrito no livro de Eclesiastes que o motivo pelo qual Ele criou o homem, Eclesiastes capítulo 12, é para temer a Deus e guardar seus mandamentos, amá-lo, obedecê-lo, ser sincero. Com isso o homem estaria no paraíso para sempre. Com isso não haveria sofrimento, ninguém choraria, todos seriam contentes e alegres e felizes. Mas o homem perdeu isso e agora nós choramos de tristeza de fato, porque muitos de nós somos mentirosos, muitos de nós roubamos uns aos outros, muitos de nós somos egoístas, somos desonestos, muitos de nós andamos por esses caminhos e o pior ainda, nós fazemos tais coisas e somos conscientes do que fazemos. E ainda ficamos com ódio e com raiva quando alguém chega, às vezes até com tanto carinho, e diz: filho, não faz mais isso. Aqui, por esse caminho errado, tu vai ser preso. Alguém pode te matar. Alguém pode não aguentar a injustiça que tu está cometendo e vai revidar. E se revidar, tu pode morrer. Tu quer isso para a tua vida? A pessoa ainda fica com ódio, com raiva ainda daqueles que estão tentando ajudá-los. Assim age Deus. Deus desce à terra e vem para ajudar os seres humanos. E vem para dizer para ele: esse caminho é errado. Esse caminho é errado. E eles agora passam a odiar Deus. Odia Jesus. Eles têm ódio, são mestres, conhecem a Bíblia. E aqui eles estão discutindo com Jesus e veja Jesus conversando com eles. E Jesus olha para o coração deles e diz para eles: vocês são sepulcros calhados, hipócritas. Vocês são falsos. Deus estava vendo o que tinha no coração daquele povo e veja o que Ele estava vendo. Veja o que Ele estava vendo. Olha o que Ele deixou escrito. Jesus chamou junto de si. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Eles ficaram chateados com Jesus. Então os discípulos, o 13, ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Amado,
Jesus aqui estava dizendo algo tão profundo, e aqui eu quero chamar a atenção de todos nós aqui. Cuidado com isso aqui que Jesus avisou. Quando ele está falando aqui, ele está falando dos seres humanos. Existem seres humanos aqui na terra que Deus não plantou eles. Existem pessoas que estão vivas aqui na terra que não foi Deus que colocou-os aqui e plantou, Deus permitiu. E Deus deixou bem claro que dentro, no meio desse povo existe também um povo que foi Deus que plantou, Deus colocou aqui e permitiu. E um grupo de povo desse não pode entender, não pode compreender a vontade de Deus. E pasmem, amados, o que ele está dizendo aqui. Alguns que aqui estão na terra, vivos entre nós, que eles não podem ser salvos. Eles vão ouvir todas as pregações possíveis, mas Deus não vai salvá-los nunca. Eles podem escutar a palavra de Deus por 120 anos, como aquela geração de Noé escutou, mas a Bíblia diz quantos foram salvos? Existiam cerca de 3. Estamos entrando tão profundo na Bíblia, mas que o Espírito Santo ajude a mim e a você, para nós entender onde nós estamos, o que está acontecendo e por que Deus nos ama tanto. Para que esta semente, este ser aqui, o inimigo de Deus, ele não arranque de você a oportunidade de eu e de você poder voltar para o céu, de onde nós não deveríamos sair, da presença de Deus, andar com Deus, nunca mais conhecer a dor, a morte. É isso que Deus prometeu para o ser humano. Ele criou o homem para andar com Ele, para ter comunhão, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com o homem. O homem não ter vergonha e medo de olhar para Deus. Mas como o homem vai conseguir olhar para Deus, ter contato com Deus, envolvidos com toda a série de injustiça e corrupção? Não tem como, é impossível. Não tem como Deus aparecer aqui e ter um pessoal comigo e Ele olhar para nós e enxergar dentro de nós aquilo que Satanás implantou como sua semente, nos induziu a praticar. São práticas que quando Deus olha, Ele odeia, Ele não suporta, Ele não aguenta. E Ele sabe que a maioria de nós estamos fazendo conscientemente sabendo. Se Ele aparecer, imagine, amados, esse é um exemplo muito forte. Como que o ser humano pode olhar para Deus e dizer: eu te amo, Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, Tu és o meu maior amor, Tu és o meu tudo. Agora leia-se, entenda, compreenda o ser humano sendo o cônjuge, agora falando para o seu cônjuge. Ele sai. O que nós estamos lendo aqui é a mesma atitude que eu vou transcrever aqui para os amados, que esse povo aqui estava tendo com Deus, e Jesus veio para ajudá-los e para ajudar a raça humana, os que estavam ouvindo eles, e mostrar para todos eles que existe duas sementes no meio do povo de Deus misturado, e que Deus veio para resgatar aquela semente que pode ser salva. Portanto, aquela semente que pode, por isso Ele disse: ouçam e entendam. É porque Ele está dizendo para aqueles que podem ouvir, mas que podem entender, eles agora têm que escutar, correr por suas vidas, se arrepender, sair daquele mundo de pecado e correr para Deus, porque para eles ainda dá chance, ainda há salvação, ainda há esperança, se eles fugirem dos laços de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Ele diz: ouçam e entendam, porque existe alguém ali que não pode escutar. Significa dizer, entre nós aqui há alguém. No mundo, na terra, no meio da igreja de Deus, há pessoas que não foram plantadas por Deus. Está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Não são todos que vão para o céu. Por isso temos que tomar cuidado. Deus está olhando o coração de todo ser humano, dos que pregam, dos que fazem a obra dele, e avaliando quem pode, quem vai atingir o nível de sinceridade e verdade ao qual Ele exige. Quem sabe qual é esse nível? Só Ele. Se não chegar no limite que está no coração
não vai permitir que o ser humano vença o pecado, vença a escravidão da mentira. Que o ser humano seja liberto de Satanás. O homem não vai conseguir herdar o reino de Deus. Onde está escrito isso? 2 Timóteo capítulo 2. Não é Deus quem faz, quem salva o homem. Aleluia. Nenhum de nós aqui pode ser salvo pela nossa própria vontade. Ele deixou escrito. Os amados, eu vou até abrir para os amados verem. Olha, amados, o que o Senhor está querendo dizer. 2 Timóteo. 2 Timóteo, glória a Deus. Escute. Olha porque que ele disse. Ouça e entenda. 2 Timóteo 2. O 23 em diante. E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente. Agora preste atenção aqui. Instruindo com mansidão, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus, preste atenção nisso aqui, Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Meu Deus do céu, quem disse que é todo mundo que vai ser salvo? Aí o ser humano acha que Deus é um ser humano qualquer. Coitado de nós. Ele mostrou aqui, é eu que vou verificar. Em outras palavras, o que ele está dizendo, eu vou observar. Ele disse, vá, meus filhos, aqueles que creram na minha palavra, vão lá, preguem a todos. Aqueles que vão lutar contra vocês, que vão resistir à minha palavra, o meu evangelho, os meus ensinamentos, trate eles, ensine eles com toda a mansidão, educação, amor e cautela, na esperança de que Deus olhe para eles e conceda a eles o arrependimento, e eles possam vir a conhecer a verdade. Agora olha aqui, olha o último versículo. E voltem-se, o 26, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Em outras linguagens, ele fala, então eles cairão em si e escaparão da armadilha da escravidão ao pecado, que o diabo, olha isso aqui, amados, utiliza, e assim poderão voltar a fazer a vontade de Deus. Quem está escravizando o homem aqui que vive no pecado é o diabo. O pecado é o que? É um laço, é uma armadilha. O diabo enlaça o ser humano e mantém o ser humano escravizado ali. Aí Jesus agora chega e mostra para os homens que os seres humanos, nem todos eles, vão poder receber essa capacidade. Deus só vai dar àqueles a quem ele encontrar um sentimento que está escrito no livro de Isaías 66:2. Lá está escrito assim, numa linguagem mais clara. Isaías 66, se você for ler 1, 2, o 3, você vai ver que lá está escrito isso aqui: a quem darei eu a minha atenção, a minha consideração, o meu respeito. Ele fala a este, escuta isso aqui por favor, porque nós acabamos de ler um segredo de Deus aqui. Há dois segredos
escondido aqui, Deus está mostrando para nós onde está o ponto. E por que os seres humanos não vão poder ser salvos? Muitos não vão. Porque falta isso aqui, a quem ele dá atenção, a esses aqui. Ao arrependido, quebrantado de espírito e que treme diante da minha palavra reverentemente. Em outras palavras, que me respeita com sinceridade, com verdade, e que é verdadeiro nas suas palavras, que se arrepende, que teme a minha vontade, anda no meu caminho. Quando ele olha para o ser humano, ele observa esse sentimento verdadeiro. Por isso você encontra no livro de Provérbios escrito isso aqui. Está escrito no livro de Provérbios, para que o diabo não nos engane. Ele deixou escrito assim, que aquele que encobre, esconde os seus pecados, ele não vai encontrar misericórdia, ele não encontra, mas está escrito. Mas aquele que não encobre, não esconde os seus pecados, antes ele os manifesta, ele confessa para Deus os seus erros escondidos, as suas mentiras ocultas, as suas atividades que ele age entre quatro paredes, pecando contra Deus consciente, se deixando ser levado pela escravidão de Satanás, e assim sendo um inimigo constituído de Deus, porque está escrito que aquele que vive na prática do pecado continuamente consciente, eles são inimigos de Deus. Deus olha para eles como inimigo. Então por que Jesus veio? Ele veio para livrar o homem dessa escravidão, porque todos, está escrito Hebreus capítulo 6 e Hebreus 10, todo ser humano que se encontra nessa condição, ele vai ter que ser julgado por Deus. Deus terá que julgá-los. E por amor, Deus ele precisa alertar, informar os seres humanos que estão na terra, avisá-los que existe uma saída. Existe apenas uma saída de segurança. Essa saída de segurança está escrita em João capítulo 14. E nós conhecemos, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. E quando nós vemos Jesus voltando para julgar os rebeldes que ficaram na terra no Apocalipse, nós vemos alguém diz lá, que quando ele está vindo para executar juízo, destruir a terra, acabar com Satanás, está escrito: e ele tem um nome pelo qual ele é chamado, e o nome que ele é chamado é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso ele disse que aqueles que não se alimentar dele, que não beber do sangue dele, que não ingerir a vida dele em si mesmo, não poderão viver, não terão vida em si mesmos. Eles não podem viver. Mas ele disse que aquele que comer e beber de mim, ainda que eles morram, eles ressuscitarão no último dia. Eles vão viver, porque ele é a vida, a verdade e o caminho que conduz à salvação. Mas onde ele vai habitar? Ele só habita num coração sincero. Ele só desce em quem tem sinceridade. E aqui ele deixou um segredo. Há pessoas aqui que não têm sinceridade. E há pessoas que nunca vão poder receber a capacidade dada por Deus. Vencer o pecado, amados, não é porque nós somos bonzinhos. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Ninguém aqui é bonzinho, só Deus, está escrito na Bíblia. Se Deus não olhar para nós, encontrar no nosso coração o arrependimento verdadeiro, o temor sincero a Ele, o amor sincero, a humildade, Ele não vai dar essa condição. Ele não dá. Por isso Ele está dizendo: ouçam e entendam. Em outras palavras, Apocalipse, ele diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Geração de Noé, quando ele viu que chegou nessa época muito inferior a nós, porque esta geração é pior do que todas as outras. O que nós fizemos, eles já fizeram muito.
O que nós fizemos não chegou nem perto do que eles fizeram. Nós merecemos todos sermos destruídos. Totalmente. Naquela geração existia 3 a 4 bilhões de seres humanos e só 8 foram salvos. E quem falou com a sua boca e com a sua língua, aquele mesmo que não mente, não pode mentir, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias de hoje. Ouçam e entendam: existe um Deus que está olhando o meu e o teu coração, e Ele está deixando bem claro para mim e para você: seja sincero comigo e verdadeiro, porque eu sei quando você não é verdadeiro comigo. Você não pode me enganar. Se tu for sincero, tu conta com a minha proteção, com a minha ajuda, tu conta com o meu apoio. Está escrito, Provérbio 10, 29, que o caminho do Senhor, a palavra do Senhor, o Senhor, Ele é um escudo, Ele é segurança para todo aquele que anda na palavra dEle, que obedece a palavra dEle. Porém, para aqueles que o desprezam, Ele é destruição e vergonha. Glória a Deus. Vamos ler. O que Jesus viu naquele povo era um povo que dizia que amava Ele, mas agora passa a odiar Jesus. Como? Como passa a odiar Jesus? Aqui é a semente que o Senhor Deus mostra para nós. Por favor, em outras palavras, entendam, filhos, fujam disso. Por isso Ele diz: vocês são sepulcros caiados, são falsos. Por fora, vocês plantam santidade, vocês dizem que me amam, mas dentro vocês são trevas. O que eles tinham? Isso aqui, ó. Olha aqui. Deixe-nos. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Falando daqueles que estão entre nós e não podem ser salvos, porque não são sinceros e nunca vão conseguir ser sinceros. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola, Senhor. O que tu queres dizer, Senhor? Porque aquele povo estava ensinando coisas mentirosas aos filhos de Deus. Estava induzindo aquela multidão a desobedecer os mandamentos de Deus, para fazer coisas que aos olhos de Deus não tinham nenhum valor. Eles estavam fazendo isso consciente quando Jesus chega para chamar a atenção deles e mostrar para eles: aprendam de mim, que sou manso, humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo. Eles não gostam, eles ficam com raiva porque eles não querem amar, não querem ser sinceros com Deus. Por quê? Aí Jesus começa a explicar para eles por que eles não querem. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha o que eles eram. Será que vocês ainda não conseguem entender? Jesus fala. Em outras palavras, Ele está dizendo para mim aqui e para nós: vocês conseguem entender o que eu vou falar agora? Perguntou Jesus: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Quando Jesus olhou para eles, Jesus viu tudo isso dentro deles. Quando Jesus deu de cara com eles, eles querendo falar de Deus, se dizendo ser cristãos, ensinando outros, Jesus olhou e teve compaixão e quis ajudá-los e dizer: ei, deixe de ser falso. Em outras palavras, ele estava lidando com uma igreja prostituta, com um povo mentiroso, desonesto, imoral. Ali haviam adúlteros que estavam adulterando, traindo seus cônjuges e dizendo para Deus: eu amo você. Dizendo para Deus: eu sou cristão. Estavam ensinando outros, estavam querendo e ainda induzindo outros a pecarem, impedindo outros a obedecer a Deus. Ali naquele momento, essa era a luta de Jesus. Quando ele olha, ele vê: não é possível, esse povo, além de estar contaminado,
além de estarem indo para o inferno, sendo mentirosos, desonestos, imorais, adúlteros, eles ainda querem enganar outros, fazê-los pecar contra meu Pai, conscientemente não. Ele olha para eles e fala: hipócritas, parem de fazer isso. Em outras palavras, lembrem-se, vocês têm que aprender de mim. E eles passam a odiar Jesus. É a mesma coisa que o cônjuge, ele traz o seu cônjuge e chega e traz flores e acaricia e faz tudo de bom, e o cônjuge acredita. E são palavras de amor e lisonjas. O Senhor está dizendo para mim, para você aqui, por essa palavra aqui: ouça e entendam, diante de Deus, todos vocês são um livro aberto, não tem como se esconder. Aleluia. Se não for verdadeiro, Deus vai reprovar. Se não for verdadeiro, vai nadar e nadar. E no final das contas, Jesus disse aqui: Deus vai arrancar vocês. Aleluia. Por isso ele avisa: ouçam, filhos, e entendam. Não traiam a Deus consciente. Não sejam mentirosos para Deus. É vocês e Deus. Não deixe que o diabo induza vocês a fazer o que Deus não quer. E vocês, sendo conscientes, praticam consciente. Observem, Deus está olhando vocês. Existe um dia que Deus tem que julgar. E se chegar esse dia, vocês vão ser arrancados. João capítulo 15, pode abrir e ler. Eu vou apenas falar. Os amados, lá em casa, ele disse: eu sou a videira, vocês são os galhos. Estejam em mim, porque assim como a videira, como o galho que não estiver na videira, ele não pode dar fruto sozinho. Ele não tem vida em si mesmo. Assim são vocês. O meu pai, ele é o lavrador. Ele corta, ele limpa todo galho que dá fruto, que é verdadeiro, que é sincero. Quando meu pai, em outras palavras, ele está dizendo, ele observa a sinceridade, observa a verdade, observa o respeito sincero de vocês para comigo, para com a minha palavra, para com o meu sofrimento. Vocês me honrando porque eu sofri por vocês na terra. Em outras palavras, ele está dizendo, vocês me honram porque lembram do sofrimento que eu padeci naquela cruz, para vocês entrar no céu. Por causa disso, vocês suportam a tribulação, vocês rejeitam o pecado, vocês não traem, vocês não revidam, vocês perdoam e sofrem, porque o amor está escrito: tudo sofre, tudo perdoa, tudo espera. O amor é paciente, é sofredor, o amor não falha. Vocês suportam. E ele olha para o coração daquele homem, e Deus Pai olha e faz, ele vem e limpa, vai limpando ele, vai tirando, libertando ele da sua fraqueza, do seu orgulho, da mentira. Ele vai passando a vencer. Mas lá também está escrito mais. Jesus fala: aquele que não produz frutos, que não está em mim, o meu Pai olha, e ele corta o galho e lança fora para ser queimado no fogo. Você vê o que Deus está falando para nós? Ouça e entenda. Filipenses capítulo 3. Quem são esse povo? Há um povo que não ama Deus e está entre nós, e ele tem característica específica. E o Senhor está dizendo para mim e para você: ouça e entenda. Filhinho, corra daí, saia daí, porque o Pai, em outras palavras, ele está mostrando para nós, está vendo vocês, e a tesoura vai cortar vocês. Ou vocês vão ser postos na segurança do céu, ou vocês terão que perecer junto do diabo. Mas em outras palavras, ele deixa escrito para nós lembrar do sofrimento. Está escrito: filhinhos, não pequeis,
Mas se algum de vocês pecar, lembre-se, vocês têm um advogado. Vocês têm um advogado, Jesus Cristo justo. Está à direita do Pai, intercede por vocês. Em outras palavras, se vocês pecar, confesse o teu pecado a Deus, se arrependa, abandona Ele, deixa de pecar e pede ajuda e segue na temor, na obediência, na verdade, na justiça e no amor. Deixa o Espírito de Deus te guiar, porque Ele está aqui para me ajudar e te ajudar. Esse tipo de pessoas que não podem entender, e aqueles que vão ser subjugados, eles têm essas características. Filipenses 3, o 18 e diante diz assim: já disse isto muitas vezes, agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo Jesus. Inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu corpo, ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Cuidado com o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tirou a coroa de Saul. Ele roubou a coroa de Esaú. E Jesus disse que nesta última geração, Jesus avisou, ele vai conseguir roubar a coroa de muitos que vão fracassar. Por quê? Por causa disso aqui. Ele vai enganar o ser humano. João 17, 22, Jesus disse: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O diabo vai tirar, vai conseguir roubar de alguns. Quem são esses alguns? Os inimigos de Deus. Aqueles que rejeitam a mensagem da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Lucas 19, agora veja, amados. Agora mais profundo, aqui está, mais claro, entre a noiva de Cristo misturado, há um povo que não pode ser salvo, e aqui está eles. Olha o próprio Jesus falando, Lucas capítulo 19, 12 a 14. Há um povo que odeia deliberadamente a Deus. Olha o que eles dizem para o Senhor Deus. Do 12 ao 14, então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Aqui é o retorno de Jesus. Quando Jesus está para voltar, olha o que esse povo fala. O 14 ele diz: acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. Olha a característica dessa semente que odeia a Deus. Ouve a mensagem, diz claramente para Jesus. Jesus está dizendo da profecia aqui, para esse tempo, dizendo que nesse tempo aqui existiria um povo que seria conscientemente, iria dizer para Deus que não queria se submeter à sua palavra. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, ele diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele, que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará
duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para nós vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando o ser humano, mas a Deus que dá a vocês o seu Espírito. Este povo tem esta característica: rejeita a palavra de Deus pura. É uma semente que não quer, e essa semente estaria na terra aqui, e Deus estaria prestes a cortá-lo. Eles iriam perder a eternidade com Deus, a coroa de rei, o corpo de Deus que Jesus tem lá. Ele disse aqui em João que esse corpo é o corpo dos que vão subir para o céu. Ele vai dar para eles, ele vai dar trono para eles. Mas o diabo vai vir nessa geração e vai aprisionar os homens nesses enganos, nos laços dele. Os homens permanecerão impuros, porque a maioria não vai ser sincero com Deus. E Deus, como Ele é justo, Ele vai analisar, esquadrinhar os corações, e Ele não vai conceder a capacidade àqueles seres humanos que estão brincando, não são verdadeiros com Ele. Por isso Ele disse: aquele que lê, aquele ouçam e entendam. Ele disse: o Espírito. Ele deixou avisado em Apocalipse 3. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que pode ouvir. Isso aqui é um mistério. É um mistério. É um mistério escondido de Deus. Os seres humanos não vão ser postos no céu de graça, de qualquer jeito. A salvação é pela graça, de fato, Jesus já pagou o preço. Mas Ele exige uma disposição sincera do homem, para que Ele conceda a capacidade de vencer o pecado. Aí você vê aqui Mateus 13. Agora você vê o que está acontecendo aqui no nosso meio. E aqui eu vou tentar acabar. Olha, irmãos, isso aqui não é uma brincadeira. Deus autorizou. Olha para o teu irmão, pode olhar para ele. Olhe para ele. E algum dia você olhou para alguém do teu lado que era uma semente da serpente que não pode ser salva. E Deus autorizou isso a acontecer. Isso aqui não é filosofia humana. Olhe de novo para o teu irmão. Algum dia você pode ter olhado para um anjo caído na terra, materializado, falou com você, e você não percebeu. Cuidado, Deus não está brincando. Isso é uma batalha. Você está sendo provado. Você pensa que vai entrar no céu de qualquer jeito? Não entra não, filho. Atos capítulo 14. É necessário que entrei no reino dos céus através de muitas tribulações e perseguições. Jesus disse: vocês foram lançados no meio de leões e lobos. Portanto, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. A semente autorizada por Deus, implantada no meio do seio da igreja de Deus, ela está no meio do povo de Deus, e Deus não vai tirar ela enquanto Ele não cumprir a profecia, porque Ele quer saber quem é eu e quem é você. Vai entrar dentro da igreja. Se o diabo perceber que você não é sincero com Deus, que a tua fraqueza é o pecado da imoralidade sexual, ele vai enviar uma semente dele para tentar te seduzir. Deus quer saber quem é você. Não brinque com a palavra de Deus. Não rejeite Deus. Deus está observando. Isso é sério. Você que é mulher, se você tem algum tipo de fraqueza, fique você ciente. Pela palavra de Deus, eu vou ler aqui, você vai ver. Deus autorizou alguém, e na tua fraqueza, essa semente vai tentar te destruir, te pegar. Ai de você, você está ciente. Se o coração estiver nessa terra, o diabo vai vencer.
Se amar o dinheiro mais do que a Deus, ele vai te vencer no dinheiro. Se for orgulhoso demais, não gosta de correção, não gosta de ouvir a verdade, está perdido. O diabo vai falar o que você quer ouvir. E Deus vai deixar você escutar. E Ele vai analisar o meu e o teu coração. E quando Ele vê que você não é sincero, que eu não sou sincero, ai de mim, de ti, Ele te entrega e me entrega. E vai chegar um momento que eu e você não pode mais ouvir a verdade de Deus. 2 Tessalonicenses 2. Pode abrir lá. Está escrito: porque eles amaram mais a mentira, preferiram viver na injustiça e desprezaram a verdade que os poderia salvar. Então Deus lhes envia um poder sedutor para os induzir, os seduzir, fazer com que eles acreditem na mentira e não consigam acreditar na verdade de Deus, e sejam julgados e condenados e destruídos. É Deus que faz isso. Meu Deus, Deus está avisando para nós: ouça e entenda enquanto você ainda consegue ouvir. Enquanto você ainda consegue escutar, significa que Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: eu ainda quero te salvar, eu ainda quero te ajudar, eu ainda suporto a tua mentira, a tua injustiça, o teu orgulho. E eu estou dizendo para ti, em outras palavras: se tu se arrepender, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, eu vou te libertar, eu vou andar com você e eu vou te levar para o céu. Meu Deus. Mas olhe para cá. O Senhor também está falando que há uma tesoura, a tesoura dele vai cortar. E esse tempo está chegando para os homens e para a igreja de Deus. Para nós aqui também está chegando. Seremos cortados aqueles que não deram ouvido a Deus, porque foi Deus que determinou que assim tem que ser. É Ele que quer que assim seja. Não adianta. Ele vai fazer. Agora olha aqui Mateus 13, aqui eu concluo. Olha que isso aqui não é uma brincadeira. Jesus contou outra parábola, do 24 em diante. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, todos estavam dormindo. Veio um inimigo. Que noite é essa? Meia-noite, Mateus 25. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. As noivas estavam adormecidas. Olha a profecia de Deus para mim e para você. Adormecida significa pecado. Estavam na indignidade aos olhos de Deus, andando em mentiras, injustiça, promiscuidade. Mas Deus brada com uma voz e Ele avisa: aí vem o noivo, saiam ao encontro. A igreja dele acorda. Mas nessa mesma hora, Ele deixou escrito na profecia que o inimigo, olha o que o inimigo faz. Certa noite, quando todos estavam dormindo, nesta noite, isso aqui é para mim e para você, o inimigo semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio. Quem semeou? O inimigo no meio do trigo, que é a igreja de Deus. Em outras palavras, olha para o teu irmão aí do lado. Pode olhar para ele. Diga para ele: Deus autorizou, permitiu que entre nós, no nosso meio, no meio da igreja dele, Satanás implantasse seres que odeiam a Deus, que não amam a Deus, que são falsos, que vão me induzir, vão lutar contra a vontade de Deus, vão rejeitar a justiça de Deus, vão rejeitar a palavra de Deus e vão conscientemente induzir a outros a pecarem contra Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele fala: certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo, significando Satanás, e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. O 26, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí eu pergunto aos amados: tem ou não tem joio no meio da igreja de Deus? Tem. E Deus sabe, e eu e você sabemos.
Quando as plantas cresceram, se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? O 28, o patrão respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não. Ai. Cuidado. Eu e você só vai entrar no céu se souber perdoar. O joio vai ficar aqui, no meio da seara de Deus, até o dia do arrebatamento, a hora da verdade, quando os prostitutos, adúlteros que estão no meio do povo de Deus, os falsos mestres que introduzem mentiras enganadoras de demônios, segundo o livro de 2 Pedro capítulo 2, está escrito: eles aparecerão nos últimos dias, quando Jesus estiver para voltar, e sutilmente, enganosamente, encobertamente eles vão introduzir no meio da igreja de Deus doutrinas destruidoras de demônios, negando o poder, o evangelho de Jesus Cristo. E lá no finalzinho está escrito que eles, quando eles perceberem algum dos filhos de Deus no meio deles que estão fugindo das doutrinas de demônios, que estão escolhendo o caminho da santidade, o caminho do temor a Deus, quando eles perceberem que alguém vai escapar das mãos do pecado, vai sair da idolatria, vai sair do adultério, vai sair do roubo, da prostituição, vai sair das drogas, quando ele perceber, eles vão tentar segurar eles, tentar manter eles cativos para que eles não escapem. Deus deixou escrito, avisado para nós estamos em guerra contra o pecado. Não, Jesus disse: não os arranque. Por quê? Respondeu ele: porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio. A tesoura de Deus, as verdades de Deus são terríveis para aqueles que não são verdadeiros com Ele, mas são tão gloriosas para aqueles que são verdadeiros com Ele. Meu Deus, você tem noção do que vai acontecer, está prestes a acontecer na terra agora? O que Ele está dizendo aqui: olha, vocês estão prestes a ver a eternidade com Deus. Aqueles que são trigo no meio do meu povo, em outras palavras, Ele está dizendo: você que está suportando, que está temendo a Deus, que está honrando, que é trigo, que é verdadeiro, Deus está te vendo aqui dentro da casa dele. Deus está vendo a tua sinceridade, o teu amor. Ele está vendo o teu arrependimento, Ele está vendo a tua vida de oração, Ele está vendo a tua lealdade. Ele está dizendo para ti: você está prestes a pisar nas ruas de ouro. Você está prestes a conhecer os palácios, as mansões eternas que Deus construiu para você. Você está prestes a olhar nos olhos do Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e tudo que neles existem. Você está prestes a olhar para Ele nos olhos, e Ele vai dizer para ti: vinde benditos de meu Pai, possuem por herança o que é vosso desde a fundação dos tempos. Você que é trigo, mas para você que é joio, para o joio, olha o que Ele falou. Oh, meu Deus. Meu Deus. Então eu direi aos trabalhadores: vão fazer a colheita. Arranque primeiro o joio e amarre-o em feixes para ser queimados. Por favor, amados. A salvação é individual. Vamos amar a Deus. Deus me ama e te ama. Se alguém nessa terra
seja aqui dentro da igreja, seja lá fora, não quer obedecer a Deus. Você viu que o Senhor Deus disse: ouça e entenda, alguns de vocês não foram plantados por Deus. Alguns dos que estão na terra, no meio dos seres humanos, não foi Deus quem plantou. Por que você quer arrastar todos? Obrigado. Cumpra o líder. Pregue. Redargue-os. Repreenda. Ensine com toda mansidão, com amor, com paciência. E você mesmo, trate de fazer a arca com carinho. Deus mandou: construa a sua arca. Noé, construa uma arca para ti e para a tua família. E ao mesmo tempo avisa eles: se alguém quiser ouvir e entrar, deixa entrar, será salvo. Mas se não quiser, entra você e tua família. Ame a Deus, você e sua família. Perdoe sempre, suporte sempre e pregue o Evangelho a toda criatura. Se alguém puder ouvir e acreditar e se arrepender, ele vai ser salvo. Mas que você também entre você, entre. Deus ama a cada um de nós. Deus te ama e me ama. Perdoe, por favor, amado, sempre. Nós estamos em guerra. Deus permitiu. Alguns de nós, alguns dos que estão na terra, não vão para o céu. Mas vamos continuar amando. Vamos continuar abraçando. Um dia nós vamos abraçar um demônio e não vamos saber. No outro dia nós vamos abraçar um filho de Deus precioso. No outro dia nós vamos abraçar, Deus pode permitir, abraçar um anjo. Ele disse: muitos abrigaram um anjo em suas casas e não sabiam. Abrace. Perdoe. Ame a Deus. Amém. Podeis se levantar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é fiel. Vamos orar. Vamos nos arrepender. Repita, por favor, comigo essa oração. Glorioso Senhor Jesus. Meu Senhor, eu ouvi a sua mensagem nesta noite. A tua palavra é tão linda, é tão pura. Senhor, eu quero nesta noite confessar toda mentira, todo orgulho, toda desonestidade, toda imoralidade sexual, toda forma de pecado que eu porventura cometi contra a tua palavra. Senhor Jesus, por favor, me purifica, me enche de amor, de sinceridade, de temor, por favor, de fé. Poderoso Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, enche-me com teu temor e escreve o meu nome no livro da vida. Nesta noite eu nasci de novo, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero fazer uma oração rápida e aqui eu vou passar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Pai, teus filhos queridos e preciosos ouviram a tua voz, a tua palavra, ouviram a tua mensagem, Senhor.